Na semana passada trabalhamos o Salmo 23 e hoje, se Deus nos permitir, vamos trabalhar o Salmo 46. Peço que você abra a sua Bíblia neste Salmo. Livro de Salmos 46. Todos encontraram aí? Achar o livro de Salmos é só abrir no meio da Bíblia, assim. Vai dar lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva as suas cabeças. Pai, te dou graças, Senhor, por mais um dia de vida. Te dou graças pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Senhor, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja, Senhor, enaltecido por nós. Ó Deus, colocamos diante de ti as nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a iluminação do teu Espírito, que possamos compreender a tua palavra, que possamos, Senhor, ser confrontados, ser confortados, ser orientados, ser direcionados pela tua palavra. Ó Pai, pastoreia-nos, Senhor. Ó Deus, eu reconheço a minha debilidade, a minha fraqueza e a minha total dependência de ti. Sem ti eu nada posso fazer, mas tenha misericórdia, Pai. Usa-me como instrumento teu para expor a tua palavra para o teu povo. Fala aos nossos corações. Que teu Santo Espírito, Senhor, venha agir poderosamente, Senhor. Se for da tua vontade, Pai, eu te peço, edifica a tua igreja. Pai, alcança o perdido, fortalece teu povo, conforta os corações e desperta-nos, Senhor, para uma vida mais íntima contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, neste mundo, nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, enfrentamos dor, momentos turbulentos, momentos difíceis. Nós não podemos pensar que porque nós somos crentes, tudo vai ser fácil, vai ser simples, não vão ter aflições, não vão ter dificuldades. Não é isso que a Escritura nos diz. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Entretanto, o bom ânimo em meio às tribulações não se encontra nas nossas forças, não se encontra em nós mesmos, se encontra no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso castelo forte, como diria a canção de Martinho Lutero. Para quem não sabe, o Salmo 46 foi o salmo que despertou Martinho Lutero para escrever essa canção.
do Castelo Forte. É interessante que ele falou para o amigo dele, Melancton, o seguinte: cantamos este salmo para o louvor de Deus, porque Deus é conosco e poderosamente e milagrosamente preserva e defende a sua igreja e a sua palavra contra todos os espíritos fanáticos, contra as portas do inferno, contra o ódio implacável do diabo, contra ataques do mundo, da carne e do pecado. Então, Martinho Lutero, lendo e meditando no Salmo 46, escreveu a famosa canção Castelo Forte, né, onde ele encontrava ali força, né, para conseguir enfrentar dificuldades também dos seus tempos. Então, meus irmãos, este salmo, assim como nós estudamos o Salmo 23 na semana passada, também tem servido de alento, de consolo, né, de refrigério para muitos cristãos ao longo dos séculos e pode nos ajudar também a trazer importantes reflexões para nós que estamos vivendo nesses tempos difíceis, né? Alguns têm enfrentado enfermidades sérias, talvez alguns perderam, né, tiveram entes queridos que morreram, outros perderam emprego, estão passando por dificuldades financeiras, alguns, né, estão ansiosos, enfrentando lutas. Então é muito importante, né, nós entendermos qual deve ser a nossa postura diante de situações turbulentas, diante de situações difíceis, diante de tribulações que enfrentamos nessa vida. Então, esse salmo ele vai ter muito a nos ensinar a esse respeito. Quem foi que escreveu o Salmo 46? Ele foi escrito pelos filhos de Corá. Eram levitas que serviam no templo. O objetivo era enviar ao mestre de canto para serem cantados. É interessante que eles deviam ser cantados com voz de soprano, para ser entoado durante as reuniões do povo de Deus no templo. Então, é um cântico ali. Ele é dividido em 3 estrofes. Nas versões mais antigas das Bíblias, geralmente vocês vão encontrar no final de cada estrofe uma palavrinha escrita assim, Selá. Eu não sei se tem na versão de vocês, né? Mas geralmente nas versões mais antigas tem uma palavrinha assim, Selá, que é uma pausa, ou um interlúdio, né? Que é aquele momento que termina a estrofe, aí vem uns instrumentos musicais, aí depois continua, né, a música cantada. Então, seria ou uma pausa para reflexão ou um interlúdio, mas a divisão dele é muito clara, né? Nesses 3 selás, por assim dizer, né? Nessas 3 pausas que ele vai mostrar. O tema desse salmo, ele é muito claro também, que é Deus é o nosso refúgio. Ele vai ser utilizado por 3 vezes em cada uma dessas estrofes. Você vai encontrar tanto no versículo 1, que Deus é o nosso refúgio, quanto no versículo 7, quanto no versículo 11. Então, esse é o grande tema do Salmo, né? Então, esse é o grande ensino, que Deus é soberano sobre todas as coisas, ele é o nosso refúgio, então nós não devemos temer, né? Então, podemos nos refugiar em Deus. Sobre a ocasião em que ele foi escrito, nós não sabemos ao certo, né, detalhadamente quando foi. Entretanto, provavelmente ele foi composto em uma situação em que Jerusalém estava cercada por inimigos e os israelitas receberam o livramento divino. Muitos estudiosos, né, entendem que algumas das histórias do Antigo Testamento que se parece muito com o que é demonstrado aqui, com essas características desse salmo. Por exemplo, o cerco, né, do exército assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, né, no qual o Senhor deu grande livramento, em que subitamente morreram muitas pessoas daquele exército. Eles cercaram Jerusalém, mas não conseguiram tomá-la, né? O Senhor interviu, muitos dos exércitos dos soldados de Senaqueribe morreram e eles bateram retirada. Então, alguns entendem, por exemplo, que uma ocasião como essa poderia ser ali o que está sendo descrito, relembrado ali pelo salmista. Você pode encontrar isso em 2 Crônicas, no capítulo 32, essa situação aí do rei Senaqueribe. Alguns estudiosos entendem que ele está falando
desse contexto, mas é algo parecido com isso, né? Então, provavelmente foi essa ocasião ou uma ocasião similar que fez com que os filhos de Corá escrevessem o Salmo, para lembrarem os grandes feitos de Deus, né? E, como eu falei, o reformador Martinho Lutero, né, ele tinha esse salmo como um dos seus preferidos e lhe ajudou muito ali a enfrentar as dificuldades do seu dia, nos seus dias, refletindo na palavra de Deus. Entretanto, meus irmãos, portanto, esse salmo tão precioso que tem ajudado o servo de Deus no passado, ele pode nos ajudar muito. E vamos refletir agora sobre preciosas instruções que podemos notar, aprender no atual momento que vivemos com este salmo. Vamos observar primeiro, então, a primeira estrofe. A primeira estrofe vai do versículo 1 até o versículo 3. Aqui, né, tem um pastor que eu gosto muito, que é o Stuart Olliott. Ele também divide, ele fala que esse salmo ele chama de 3 selás, né, que é o selá, 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 que é cada um selá é uma pausa, um interlúdio. Mas ele também divide em 3 imagens, né? Ele vai ver, por exemplo, um terremoto na primeira estrofe, na segunda estrofe, uma cidade sitiada, e na terceira estrofe, uma grande vitória. Mas também tem 3 importantes lições que a gente pode observar nesse salmo, que a primeira que nós vamos observar é: não tema. Por que nós não devemos temer diante das tribulações, diante das aflições que a vida nos impõe? Vamos observar. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Antes de tudo, quem é Deus? Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, o Deus que é eterno, o Deus que é onipotente, o Senhor que é o Senhor dos senhores, o Senhor que é soberano sobre tudo e todos, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Imagine a seguinte situação: você está com a sua família em um local e você percebe que os inimigos estão chegando perto. Né? Se eles chegarem, você vai ser destruído com sua família. Então você procura um refúgio, você procura um socorro. Então você consegue avistar uma cidade com muralhas, uma cidade bem fortificada, bem segura. Então você consegue adentrar nessa cidade e aí você encontra um refúgio. Você tem agora força, você agora não será consumido pelos seus inimigos. É mais ou menos essa cena. Nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza, nós temos um socorro. Em quem? No Senhor. As nossas forças não estão em nós mesmos. O nosso socorro nas tribulações, nas dificuldades da vida, não está nas nossas forças, não está na nossa sabedoria, não está no governo, não está em qualquer outra coisa, senão no Senhor. Ele é o socorro, né, para aqueles que procuram abrigo. Ele é uma cidade forte. Ele é quem nos sustenta, quem nós encontramos força. E ele é um socorro bem presente. Ou seja, em toda e qualquer situação, nós podemos contar com o Senhor dos senhores, nos momentos de tribulação, nos momentos de ameaça, de perseguição, de tormento, de sofrimento, nós temos um socorro bem presente. Quem você tem procurado como refúgio nesses momentos difíceis? O que você tem procurado como um refúgio, como um socorro nesses momentos difíceis? Infelizmente, tem pessoas, né, que têm procurado um socorro em outro que não é o Senhor. Às vezes as pessoas procuram refúgio, né, no álcool, né, vão tentar fugir da realidade que ele consome, das dificuldades que está passando, e vai querer fugir dessa realidade se embriagando, usando drogas, ou fugindo para o entretenimento, ou
qualquer outro refúgio que a pessoa procura, ela pensa talvez que o governo vai resolver todos os seus problemas, né, e fica ali naquela briga política, e não procura o refúgio naquele que de fato pode resolver o problema, naquele que de fato, né, pode cuidar de todas as coisas, e que de fato domina sobre tudo, que é Deus. É interessante, eu lembrei agora, o livro de Hebreus fala, nós cristãos podemos ir até o trono da graça, confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno, né? Em toda e qualquer situação, nas situações difíceis, nós temos um refúgio, nós temos um socorro. E esse socorro está no Senhor. Portanto, ele vai prosseguir: não temeremos. Ou seja, uma vez que o Senhor é o nosso socorro, o Deus Todo-Poderoso é o nosso firme fundamento, a nossa torre forte, é o nosso castelo forte, a nossa força, nós não precisamos temer. Né? Por quê? Porque Ele é o nosso socorro, porque Ele é a nossa força, porque Ele é o nosso refúgio. Se a gente está refugiado, né, no Senhor, nós não precisamos temer nada, porque o Senhor governa sobre tudo. O Senhor tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E aí ele vai dizer, ainda que, ou seja, isso é verdadeiro mesmo em situações extremas. Vai dizer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, mesmo que o pior aconteça, todo tipo de ameaça e desgraça ocorram, Deus continua sendo o nosso refúgio e nós não devemos temer. A cena aqui me parece um terremoto, né? As coisas que são estáveis, a terra, os montes, eles são abalados. Né? As águas se tumultuam, espumejam. Imagina aqui um cataclisma, uma tsunami que treme tudo, treme a terra, né? Uma situação em que aquilo que é estável agora não está estável, está abalado. Você perdeu o chão. É uma situação extrema. Então, imagina desastres ambientais. Ainda que isso aconteça, nós não precisamos temer. Tem alguns intérpretes que entendem que quando fala de mares abalados, assim, isso seria também, talvez, uma interpretação, nações em guerra. Né? E alguns vão observar isso por conta de Lucas 21, que vai dizer o seguinte, Lucas 21, do 25 ao 26, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Eu não sei se é essa, não, creio que não era esse verso aqui, mas alguns entendem isso, né, que por conta das nações em guerra, também esse termo é utilizado. Mas aqui, por exemplo, em Lucas, vai mostrar também o que espera, né, antes da segunda vinda de Cristo, né, desastres cósmicos, ambientais, situações, né, de guerra, de problemas, de tribulação. E, ainda assim, nós não devemos temer, ainda que aconteça toda essa situação. Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós não precisamos temer. O maior temor que um homem tem que ter, o maior temor que um pecador tem que ter, é de ser lançado no inferno, de ser condenado. Por quê, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se nós somos cristãos, mesmo que a gente morra por conta de uma doença ou se formos assassinados, ainda assim nós estaremos com o Senhor, como o apóstolo Paulo falou. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele tinha o entendimento de que estaria com o Senhor. Né? Ainda, por exemplo, que numa perseguição, como aconteceu com os apóstolos, que eles foram mortos, né? A tradição diz que Pedro foi
crucificado de cabeça para baixo, que o apóstolo Paulo foi decapitado, que os cristãos ao longo da história, né, em perseguições, sofreram e morreram. Entretanto, né, aqueles que são fiéis até a morte recebem a coroa da vida. Eles vão estar com o Senhor. O Senhor enxugará os olhos toda lágrima. Então, qualquer tribulação e dificuldade que passarmos aqui, né, e se isso tirar a nossa vida, o máximo que pode acontecer é nos encaminhar logo para o nosso Senhor. O problema são aqueles que não estão, né, no Senhor, não tem aonde se sustentar, não tem aonde se segurar. Como um amigo meu estava conversando comigo, que alguém lhe falou, olha, vocês cristãos, vocês têm uma esperança, vocês têm uma confiança, né? E os ateus, como é que eles ficam nessa hora? Né? E o que eu faço nessa hora que eu não tenho essa segurança, essa firmeza? E realmente é isso, meus irmãos. Só no Senhor nós podemos ter essa fortaleza. Eu estava lendo Apocalipse, capítulo 2, e diz assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Um dia nós vamos morrer, né? Se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes e nos levar glorificados logo para o novo céu e nova terra, nós vamos morrer. Mas nós cristãos não sofreremos o dano da segunda morte, não sofreremos esse dano. Nós iremos viver eternamente com o Senhor. Então, se nós estamos no Senhor, nós não temos que temer absolutamente mais nada. Nós podemos confiar, mesmo que a terra trema, mesmo que a situação fique mais difícil, mesmo que, né, surjam situações piores ainda, a gente não precisa temer. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Vocês lembram na semana passada, quando eu falei para vocês ali no Salmo 23, é parecido, né? Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então a gente pode enfrentar as aflições da vida, a gente pode enfrentar o que for no Senhor, não nas nossas forças. Confie em Deus, confie no Senhor. Não tema, não se desespere. Eu sei que as situações difíceis, né, deixam a gente, às vezes, preocupado, triste, né, mas a gente precisa confiar no Senhor em meio a essas tribulações da vida. E eu faço uma pergunta para vocês. O que te faz temer hoje? O que te faz temer? A instabilidade econômica? Ou a crise política do nosso país? Ou problemas de saúde? O que te faz temer? Lembre o que foi dito aqui. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que a situação fique bem pior do que está, você não deve temer, mas confiar no Senhor. Ele está no controle de tudo. Outra pergunta. Quem tem sido o seu refúgio em meio à tribulação? O governo? Álcool? Comida? Ou, de fato, você tem se refugiado no Senhor? Você tem lançado diante dele todas as suas ansiedades, através da oração, da súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, tem guardado a sua mente e o seu coração em Cristo. Pense a respeito disso. E vamos entender que Deus está conosco. Por isso, nós não temos que temer, pois Ele é o nosso refúgio. Ele estará do nosso lado. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orientou a orarmos: livra-nos do mal. Esse mal não se limita às calamidades físicas, mas espirituais. Devemos buscar refúgio no único que pode nos dar a verdadeira proteção. Como eu falei para vocês, o nosso principal medo teria que ser da condenação, mas se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem o porvir, nem presente, nem futuro, nem principados, potestades. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos.
Se nós estamos em Cristo, nós temos paz com Deus, né? Somos agora filhos de Deus, nós temos agora Deus por Pai. Se até mesmo um pássaro, para cair morto, precisa ser com o consentimento de Deus, quanto mais os seus filhos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Os nossos dias estão escritos no seu livro. Nem mesmo um pássaro cai sem o consentimento do Senhor, quanto mais os seus filhos. Nossas vidas estão nas mãos dele, então não precisamos ficar desesperados, né? Ele sabe o que faz e nós podemos confiar nele. Então, descanse, coloque diante dele suas preocupações, seus temores, suas aflições, coloque tudo isso aos pés do Senhor, na oração, na súplica, dobre o joelho, né? Em vez de ficar ansioso demais, dobre o joelho, vai orar, fecha a porta do teu quarto, coloca tudo isso diante de Deus, porque nele você tem um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia, certo? Então vamos para o nosso segundo ponto, né? Que agora é a segunda estrofe. A gente viu aqui, no versículo 3, finaliza assim: na sua fúria os montes se estremeçam. Aí é Selá, seja, pare, considere, né? E agora a gente vai para a próxima estrofe, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui é o segundo quadro que eu falei para vocês. Nós vimos agora, primeiro, um terremoto, agora uma cidade sitiada, né? Os inimigos estão rodeando a cidade, esperando, quem sabe, aqueles moradores ficarem com fome, com sede, e em breve eles vão atacar e destruir a cidade. Entretanto, aqui, o salmista vai dizer que Deus está no meio dela, que ela não será abalada, que Deus a ajudará desde a antemanhã, ou seja, desde bem cedo, quando os inimigos quiserem atacar, Deus vai ajudar, vai proteger, que é um rio que nutre, que alegra, né, os moradores dessa cidade. Ó, no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tudo aquilo que é preciso para a nossa nutrição espiritual, a graça e a misericórdia de Deus nós encontramos no Senhor. Que cidade é essa, gente? Alguns intérpretes entendem que aqui ele está falando de Jerusalém, que era onde estava o templo, né? Onde Deus era adorado, onde representava Deus no meio do povo, ali na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Entretanto, né, o cenário que é apresentado aqui, né, como a gente vai ver aqui, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio, né, não tinha um rio como esse em Jerusalém. O que tinha em Jerusalém, que sabe, era o tanque de Siloé, mas alguns intérpretes entendem que ele mescla, né, descrições a respeito do Gênesis no Éden, o jardim no Éden, com a cidade de Jerusalém, né? E outra coisa, outros intérpretes vão entender que Jerusalém, né, é só uma figura daquilo que nós vamos observar no Novo Testamento, da cidade celestial, né? Da Jerusalém lá de cima. Como a gente pode dar uma olhadinha aqui em Hebreus? Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus,
e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Né? Então, tem outros textos que vão fazer também essa relação da Jerusalém celestial. Ou seja, por exemplo, Stuart Olliott ele vai falar o seguinte: Canaã é a terra prometida, mas é apenas uma figura da terra prometida. Jerusalém era uma cidade literal, mas Jerusalém é apenas uma figura da Jerusalém celestial. É o que a Bíblia fala sobre a cidade celestial. A grande cidade de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Né? Então, você vai poder observar Hebreus 11, do 10 ao 16, Apocalipse 21, versículo 2 e 10. Nós vamos observar isso. Né? E o Olliott vai dizer assim, a igreja de Jesus Cristo está cercada de inimigos. Quem são os inimigos? Satanás e todos os seus comparsas são os inimigos, como o apóstolo Paulo afirma em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, esses versos falam de Deus providenciando um conforto soberano ao seu povo em meio, né, ao ataque do inimigo, demonstrando que Deus está nutrindo, cuidando do seu povo, mesmo quando eles estão, né, sendo atacados, quando eles estão sendo afrontados. Né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, e o Senhor intervém nessa batalha. Né? Claro, ali no Antigo Testamento tinha toda essa noção a respeito de Deus ali no templo, quem sabe está falando da cidade de Jerusalém, até mesmo nessa situação ali de Senaqueribe, mas a gente pode também observar agora aplicando, né, à luz do Novo Testamento, né, essas verdades também a respeito da igreja de Deus, né, esses inimigos que nós temos hoje, o diabo e seus demônios que já são inimigos derrotados, mas continuam nos atacando, nos afrontando, mas Deus está conosco. É interessante que Jesus Cristo ele é chamado de Emanuel, né? Deus conosco. Né? Além disso, o Espírito Santo veio, né? Ele habita em nós. Né? Nós temos, então, Deus conosco, habitando no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então, nessa visão aqui, a cidade sitiada, inimigos atacando, mas Deus está conosco, Deus está nos nutrindo, Deus está cuidando de nós, nos dando misericórdia, graça e força para enfrentar todas as coisas. E é interessante também quando ele vai dizer a respeito do rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, é interessante também notar que Jesus Cristo, ele falou o seguinte, aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ou em João 7, do 38 ao 39, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Cristo é a água viva. Né? Aqueles que estão no Senhor, que nasceram de novo, que têm comunhão com Deus agora, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? O Senhor, né? Esse rio do Senhor, a sua graça, a sua misericórdia é derramada em nossos corações. Então, meus irmãos, eu lembrei, né, também de outra coisa, né, que esse texto ele vai dizer o seguinte, que aqui no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aqui, meus irmãos, como eu falei na primeira estrofe, nós temos a lição a respeito de não temer. Agora, nessa segunda estrofe, nós temos uma lição a respeito de se alegrar. Se alegrar porque Deus é conosco, porque Deus está no meio da cidade, porque Deus está no meio do seu povo, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos nutre. E aí eu lembrei, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filipenses.
E é interessante que Paulo, quando escreve Filipenses, ele está preso. E ele vai dizer na sua carta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Ou seja, se alegrem no Senhor, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Isso é Filipenses 4, do 4 ao 7. Ou seja, Paulo, preso, ele diz para os seus leitores: alegrem-se no Senhor. O Senhor está perto, né? Olha o que ele está falando aqui, olha a ansiedade, vocês têm que lançar diante de Deus, a paz de Deus vai guardar a sua mente e seu coração. Então, é possível nós termos paz em meio à tribulação, nós temos alegria em meio ao ataque do maligno, em meio às dificuldades da vida, né? Como isso? No Senhor. É a paz que excede o entendimento, é a paz que Deus coloca em nossos corações, é o rio de Deus fluindo em nossos corações, é Deus derramando essa paz em nossas vidas. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo aprendeu a lidar com toda e qualquer situação. Na sequência do texto de Filipenses, ele vai dizer o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tudo eu posso suportar. Eu posso suportar a escassez, eu posso suportar, né, ter mais do que eu preciso, tudo eu posso naquele que me fortalece. Na dificuldade que for, na situação que for, se o Senhor me fortalece, eu posso suportar, eu posso enfrentar. Então, o que importa é nós estarmos com o Senhor. O Senhor está perto, então vamos nos alegrar nele, vamos nos regozijar no Senhor. E é interessante que ele prossegue dizendo o seguinte: ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Né? Gente, olha isso aqui. No verso 6 vai dizer assim: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Imagina que está tendo uma maior confusão, né? Talvez você em casa, né? Você tem vários filhos que está tendo uma confusão em casa, quando você fala, pronto, acabou tudo, né? Acabou a confusão, aquele que tem autoridade chegou e falou. Né? E aí ficou silêncio, talvez na sala de aula, né? A professora Keila deve saber bem como é isso, ou os professores aí do grupo. Né? Tá uma confusão, e se o professor tem autoridade, ele falou, meu amigo, acabou. Então as nações estão em confusão, os reinos se abalando, e aí Deus fala, meu amigo, a terra se dissolve. Né? O Deus ele pode resolver com uma palavra. Interessante, meus irmãos, que Deus ele tem autoridade. Ele é o Senhor dos exércitos. Imagine, ele é o Criador de todas as coisas. Ele governa sobre tudo e todos, sobre, sabe, os planetas, os astros e até mesmo os anjos, as hostes celestiais. Ele é Senhor sobre tudo. Imagina quantos anjos, né? Ele não governa. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é todo poderoso e ele está conosco. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nem o inimigo pode com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode com Deus? Ninguém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Alguns entendem que Deus de Jacó é por conta da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Né? E a gente sabe que essa promessa que se desenvolve ao longo do Antigo Testamento chegaria no descendente de Abraão, que é Cristo, né? Naquele com quem nós estamos aliançados na nova aliança em Cristo Jesus. Nós temos esse relacionamento de aliança pactual com Cristo, com Deus. Nós sabemos que Ele é conosco e Ele não vai nos abandonar. Vamos observar, então, agora a terceira e última estrofe,
e último cenário que aparece aqui, né? Nós vimos que a primeira estrofe, o primeiro selá, né? Que nós aprendemos a não temer, porque Deus é o nosso refúgio, mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se abalem, nós não precisamos temer, porque Deus está conosco, né? O nosso Deus é Emanuel, ele enviou seu filho para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, nós temos paz com Deus, nós estamos em Cristo, nada pode, né, nos abalar. Ainda que a gente morra, viveremos, estaremos com o Senhor, então não tema. E no segundo cenário, nós vimos então a cidade sitiada, mas Deus ali no meio dela. Né? Deus é quem faz os inimigos calarem a boca. Deus é quem faz as nações se aquietarem. Deus é que derrama um rio que alegra o seu povo. Deus é que está ali, né, cuidando. Então, se Deus está conosco, nós não precisamos temer mais nada. Só um segundinho, meus irmãos. Pronto. E nós vimos também, né, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, não devemos temer e sim nos alegrar, porque Deus está perto, Deus está conosco, Deus cuida de nós. Nós podemos colocar diante dele, ele tem autoridade, ele está governando sobre tudo. As coisas não acontecem de maneira aleatória, o Senhor está governando. E vamos agora para a última estrofe, né? Nós vimos que finalizou aqui, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, selá, pare, considere, pense. E vamos agora do versículo 8 até o versículo 11. Diz assim, é um convite, né? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aqui a terceira cena é uma vitória, né? É para você vir e contemplar as obras do Senhor. Talvez poderia ser, né, no contexto ali de Senaqueribe, né, olha o que Deus fez, aqueles homens todos morreram. Olha essas obras, olha que assolações Deus tem feito. Né? O exército estava ali para atacar, morreu um monte de gente e eles foram embora. Né? Ou, se nós observarmos os próprios terremotos, por exemplo, vamos lembrar do Egito, por exemplo. As pragas que Deus enviou no Egito, aquilo não aconteceu de maneira aleatória. O mar que se abriu, aquilo que não aconteceu de maneira aleatória. Deus governa sobre tudo. As assolações que acontecem na terra devem levar os homens a pensar, nossa, nós somos frágeis, nós somos fracos, existe um Deus todo-poderoso e a gente precisa se arrepender e confiar nele. Aqueles que não estão ainda confiando no Senhor, que ainda não têm o Senhor como seu refúgio, diante das calamidades da vida, diante dessas assolações na terra, deveriam temer e serem levados ao arrependimento. Ver o que Deus tem feito e preparar-se para encontrar com Ele. Essas assolações são avisos para a humanidade se preparar para se encontrar com Deus. Observar todas essas circunstâncias estranhas que estão acontecendo, terríveis, de morte, de pandemia, por exemplo, um vírus invisível assolando, matando tanta gente, né? Levando tantos outros a ficarem doentes, a ter todo esse caos, todas essas assolações deveriam fazer os homens pensarem como a sua vida é frágil, como outro refúgio é muito frágil também e que eles precisam se preparar para o seu encontro com Deus. A nossa vida aqui é breve. A única maneira de nós termos paz com Deus é através do sacrifício de Cristo. Quem está em Cristo não precisa temer, pode confiar, né? Mas você precisa parar para observar. Você não está no controle de todas as coisas. Às vezes, quando está tudo bem, talvez você nem pense nessas coisas, né? Por isso, eu lembro de Eclesiástico que fala que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Você vai para uma casa onde há luto, você lembra que você vai morrer.
Aí você vai se encontrar com Deus. E a única maneira de você ter paz com Deus é através de Cristo. Creia em Cristo. Arrependa-se do seu pecado. Confie no Senhor. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa estar com o Senhor, né, nessa nova aliança em Cristo. Então, que assolações efetuou na terra? Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, ou seja, ele termina com a guerra, ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, ou seja, ele destrói os inimigos, destrói as armas dos inimigos. Ele é que acaba com a guerra. Como eu falei, pode ser que no contexto imediato se tratasse dessa situação em que ele dispersou o exército inimigo. Mas se nós pararmos para observar, também, à luz do Novo Testamento, nós sabemos que no final da história, mesmo quando se levantar o anticristo, mesmo quando, né, a situação ficar mais tensa, nós sabemos que no final da história o Senhor vai derrotar todo o mal de uma vez por todas. Aqueles que já são derrotados, já foram derrotados na primeira vinda de Cristo, serão lançados no lago de fogo, onde é a segunda morte. Então, Satanás, o anticristo, os seus demônios serão todos lançados no lago de fogo, onde sofrerão pelos séculos dos séculos. E Cristo Jesus reinará. O Senhor fará novos céus, nova terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é quem vence as batalhas, não é nas nossas forças. É o Senhor que vence as guerras, é o Senhor que triunfa, né? É Ele que está no controle de todas as coisas. Com uma palavra da sua boca, Ele acaba com todos os seus inimigos, né? Então, o que nós devemos fazer diante disso? Como nós devemos nos comportar diante disso? Ele vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, ele que vence a batalha, é Ele que tem autoridade, é Ele que tem poder, é Ele que tem controle. Então, tem duas coisas aqui nessa última estrofe que a gente considerar: contemplar e aquietar-se. Primeiro, contemplar as obras do Senhor. A gente vive num tempo que a gente está talvez muito entretido com muitas coisas, muitas informações, celular, televisão, notícias. Agora tem muita gente que fica o dia todo vendo notícia de corona, o dia todo vendo notícias. Tantos morreram, aconteceu isso. E às vezes não para contemplar as obras do Senhor. Está conectado toda hora, recebendo um monte de informação, mas não para meditar a respeito de quem Deus é, de como Ele é poderoso, de como Ele é santo, de como Ele é soberano, de todos os seus feitos na história e do que Ele está fazendo e ainda vai fazer. Pare para contemplar a grandeza, o poder, a majestade de Deus. Reflita sobre isso, né? Quando você começa a contemplar, a refletir, a meditar, isso também vai te fazer observar como você é pequeno, como você é frágil e como não é você que está no controle de tudo, mas é Ele. Que Ele pode resolver esse problema, que Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, né? De acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Depois de você contemplar a grandeza, né, de Deus, claro, em uma medida, você deve se aquietar e saber que Ele é Deus. É Ele que está cuidando de tudo. Tanto as nações que estão em guerra têm que se aquietar, quanto os seus servos também têm que se aquietar e saber que Ele está no controle, né, de todas as coisas. E Ele é exaltado entre as nações, exaltado na terra. E finaliza de novo com o refrão, como eu falei: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Finaliza mais uma vez com aquele refrão, né? Que o Senhor dos exércitos está conosco, está com seu povo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, o salmista revela a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Quem faz tudo isso? É Deus. É o Senhor que derrota. Não existe poder maior do que Deus.
Ele supera todos, ele é superior. Muitas vezes, os nossos pensamentos estão tão focados no problema que às vezes a gente esquece da grandeza de Deus. Existe o perigo de até mesmo você achar que o problema é tão grande que Deus não pode com ele. Você acaba transformando o problema num ídolo, né? Então, entenda que Deus é que está no controle de tudo. Ninguém pode com ele. Essa imagem é uma vitória, é um convite para contemplar as obras de Deus. A Bíblia nos ensina, né, como eu falei, que a impiedade se tornará pior, mas o diabo, o anticristo, todos serão derrotados pelo Senhor. Com uma única palavra, o Senhor os fere definitivamente. Futuro, nós vamos observar a completa e final derrota de todo o mal. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, o que fazer? Contemple os grandes feitos de Deus diante de nossas fraquezas. Refugie-se no Senhor. Muitas vezes estamos tão distraídos para não pararmos para contemplar a Deus, meditar em suas obras, seu poder e sua soberania. Aquiete-se, reconheça a soberania de Deus. Em nossas angústias, devemos lembrar que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Devemos nos aquietar, porque a vitória pertence ao Senhor. E à medida no que refletimos de quem Deus é, o Criador de todas as coisas, aquele que reina sobre tudo e todos, encontraremos calma, paz e tranquilidade. Para nós concluirmos aqui, eu trouxe uma reflexão. O Senhor é quem nos sustenta em meio à tribulação. Ou seja, confiemos nele. Portanto, confiemos nele. Fiquemos firmes. Não deixemos o medo tomar conta de nós. Nos alegremos no Senhor. Contemplemos os feitos do Senhor e confiemos nele. Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nossos dias estão escritos no seu livro. Quando Jesus Cristo voltar, toda a perseguição, tribulação, caos cessará e estaremos para sempre com o Senhor. Entretanto, até aquele dia, podemos confiar em seu auxílio, em sua presença conosco, mesmo em meio às adversidades da vida. Deus habita em meio à sua igreja, mediante Cristo, no poder do Espírito Santo. Cristo é o cumprimento de todas as promessas salvíficas feitas por Deus. Na nova aliança em Cristo, temos paz com Deus e vida eterna. Sendo assim, no Senhor, podemos enfrentar as mais duras provações da vida sem temer. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos guia. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, quando olhamos somente para os problemas, para as dificuldades e não corremos para o refúgio, para o socorro bem presente, que é o Senhor. Colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades, sabendo que o Senhor cuida de nós. Oh Pai, ainda que a terra trema, ainda que o universo seja abalado, nós não precisamos temer, porque confiamos em Ti. O Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor sustenta o universo pela palavra do Teu poder. Ó Deus, os céus são obra de Tuas mãos. O Senhor governa sobre tudo. Ó Deus soberano, quão grandiosos são os Teus feitos. O que é um homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Ó Deus, o Senhor é tão grandioso, ainda assim tem compaixão e misericórdia de nós. Ó Deus, que venhamos nos alegrar, mesmo em meio às dificuldades. Ó Pai, sendo acalantados pelo Senhor, lançando sobre Ti as nossas ansiedades, sendo guardados pela paz que excede o entendimento, Senhor, sabendo que o Senhor está no meio do Teu povo, que o Senhor guia a Tua igreja, que o Senhor fortalece os Teus, Pai. Ó Pai, que possamos contemplar as Tuas obras, nos aquietar, sabendo que o Senhor é Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome de Jesus, amém.